Naqueles dias, quando essa discussão aconteceu, alguns cristãos de origem, que estavam relacionados originalmente à seita dos fariseus, entendiam que os cristãos, os novos convertidos de outras nações que não israelitas, deviam guardar a lei para obter o perdão. Então, nós aprendemos aqui nesse texto como a igreja antiga tratou com essa questão. Vejam o que diz o texto aqui. O texto diz assim, observem: alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos, os irmãos gentios, que não eram judeus: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Vocês têm que guardar a lei, especificamente nesse aspecto da circuncisão, senão vocês não poderão ser perdoados, não poderão ser salvos por Deus. A história continua. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Eles vão chegar agora em Jerusalém, onde havia lá os judeus, que criam que era necessário guardar a lei para serem salvos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Se eles não guardarem a lei de Moisés, eles não poderão ser salvos. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. E aí no versículo 10, Pedro mostra uma percepção teológica ligada a esse ponto. Ele diz: agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo? É o jugo da lei, é o peso da lei, um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós. Ele está dizendo, nem nossos pais conseguiram guardar a lei, nem nós conseguimos guardar a lei. Por que vocês querem colocar esse jugo sobre os gentios? E ele termina no versículo 11: mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Ele diz, nós somos salvos não porque obedecemos à lei, porque a lei não consegue nos salvar. E porque a lei não consegue nos salvar? O texto que estamos olhando de Romanos 8,3 diz que a lei estava enferma, doente, fraca, por causa da nossa carne. O problema não era na lei, o problema era em nós. Nós somos tão pecadores, a nossa carne, aqui no texto a palavra carne significa natureza pecaminosa, a inclinação para o pecado. Nós temos uma natureza pecaminosa, tão corrompida, que a lei, quando entra em contato conosco, o que ela faz é, em vez de nos induzir à santidade, ela nos induz à desobediência. Ela faz o contrário. Ela é perfeita, ela é santa,
ela é justa, ela é boa. Mas o apóstolo Paulo ensina que por causa da nossa corrupção, por causa da maldade da nossa carne, quando nós nos colocamos diante da lei, em vez dela nos estimular à obediência, à santidade e à piedade, ela acaba gerando o efeito oposto. Ela diz: não cobiçarás. Quando ela diz isso, ela desperta em mim um desejo, por causa da minha maldade. Ela desperta em mim um desejo. Que desejo? O desejo de cobiçar. Nossa natureza é tão corrompida, a nossa carne, a nossa inclinação é tão perversa, tão contrária às coisas de Deus, que mesmo a santa lei, dada ali no Sinai, por intermédio de anjos, mesmo a santa lei entregue a nós, pelo grande profeta Moisés, talvez o maior profeta que já existiu, mesmo a santa lei, perfeita, santa, imaculada, quando entra em contato conosco, ela não consegue nos salvar. Isso é impossível a lei, ela perde a sua força, ela adoece, ela mirra, ela se enfraquece, porque ela acaba por incentivar ainda mais em nós a maldade. É impossível que ela nos salve.